23 são exercícios que foram colocados no blog na semana dos estudos intensivos, né? Do período de 27 a 31 de julho. O primeiro exercício está pedindo para nós completarmos o quadro com os valores que estão faltando. Então, vocês podem observar aqui, ó, que no quadro, aqui na primeira linha, está 8,3 vezes 10 elevado a 2, e na segunda linha, 830. O que é 830? É a representação na forma de resultado dessa potência, 8,3 vezes 10 elevado a 2. Aqui foi representado em notação científica e aqui foi a representação na forma extensa, né, do valor. Aqui na segunda coluna, a gente tem 0,000023 e precisamos de representar esse número em notação científica. Lembrando que um número para estar escrito em notação científica, ele tem que ser igual ou maior que 1 e menor que 10. Então, para esse número ficar menor que 10 e maior que 1, eu tenho que andar com a vírgula para a direita 1, 2, 3, 4, 5 casas. E aí, ele vai ficar... Opa! Ele vai ficar entre o 2 e o 3. Oh, meu Deus, o que está acontecendo? Que esse negócio não quer funcionar? Ai, por que não quer funcionar a minha caneta? Tá de greve? Resolveu dar BO, peraí, tá? Aí, agora foi. Então, eu tenho que escrever o número de forma que ele fique igual ou maior que 1. Então, para esse número ficar igual ou maior que 1, a vírgula teria que vir aqui entre o 2 e o 3. E aí, vezes a potência de 10, como eu tive que andar com essa vírgula para a direita, para ele voltar a ficar na forma que está aqui, ó, eu vou ter que andar com a vírgula para a esquerda. Então, o meu expoente vai ser negativo. Quantas casinhas eu vou ter que andar? 1, 2, 3, 4, 5. Então, isso aqui vai ficar 10 elevado a menos 5. O da terceira coluna, a gente tem a explicação em notação científica e queremos escrever o número, né? Então, ele está mandando eu andar com a vírgula 5 casas para a esquerda. A vírgula está escondida aqui atrás do 3 e eu vou ter que andar para a esquerda 5 casinhas. Então, eu tiro ela daqui, ando uma. E para eu andar 5, eu vou ter que acrescentar zeros, porque não tem aqui. Então, eu tiro ela daqui de trás do 3 e conto. 1, 2, 3, 4, 5. Então, o número que vai formar aí é 0,00003. Já na quarta coluna é a mesma coisa, só que agora o expoente é menos 1, então eu tenho que andar com a vírgula uma casinha para a esquerda. E aí, isso aqui vai ficar 0,943. Aqui ele já fez, tanto na forma de notação científica como na representação numérica. E na última coluna aqui, ele fez na representação numérica e o que a gente representa em notação científica. Então, para ele ficar igual ou maior que 1 e menor que 10, a gente vai ter que colocar a vírgula entre o 5 e o 6. Então, isso aqui vai ficar 5,67
eu não preciso de colocar esse 0, vezes 10, e aí, para a vírgula ficar aqui depois do 0, eu tenho que andar 1, 2, 3 casas. Então, 10 elevado a 3. Alguma dúvida desse exercício, pessoal? Não, professor. Não? Ótimo. Não. Então, vamos para o segundo exercício. O segundo exercício, ele está pedindo para vocês escreverem os números abaixo em notação científica. Então, aqui os números foram colocados na sua forma normal e a gente quer transformar em notação científica. Então, mesmo esquema, né? Vou colocar a vírgula de modo que forme um número igual ou maior que 1 e menor que 10. 75.000 é muito maior que 10. Para ele ficar menor que 10, eu tenho que colocar a vírgula entre o 7 e o 5. E aí eu vou multiplicar por 10 elevado a... Vou ver quantas casas eu andei com a vírgula para ela chegar aqui. Então, ela estava aqui atrás do último 0. Eu tive que andar 1, 2, 3, 4 casas. Então, o expoente aqui vai ser 4. Na letra B, é 0,00004. Esse número é um número menor que 1, porque se a gente olhar aqui na parte inteira, ó, o valor que está aqui é 0. Então, significa que eu não tenho nada inteiro. E eu tenho que transformar em um número inteiro para eu poder escrever aí a notação científica. Então, a vírgula, ela tem que ficar atrás do 4. Como é só o 4, não vem nada depois, eu não preciso de colocar a vírgula, ela vai ficar escondidinha aqui atrás. E isso vai ficar vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4, 5 casas eu tenho que andar para a esquerda para ele voltar a ficar na forma original. Então, eu estava aqui atrás do 4, tem que andar 1, 2, 3, 4, 5 casas. Como eu vou andar para a esquerda, o expoente é negativo. Letra C é o 0,2. Eu vou ter que andar uma casa para a direita, para ele ficar um número igual ou maior que 1, mas para ele voltar a ser 0,2, eu vou ter que andar uma casa para a esquerda. Então, o meu expoente vai ficar negativo, menos 1. Aqui na letra D, é a mesma coisa. Eu vou andar com a vírgula até chegar aqui no 8. E aí, para ele voltar nesse formato que está aqui, eu tenho que andar com a vírgula para a esquerda. E aí, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas para a esquerda. Então, vai ficar 10 elevado a menos 8. O 3.400, nós vamos ter que colocar a vírgula entre o 3 e o 4. E a vírgula vai ter que andar 1, 2, 3 casas para a direita para ele voltar a ficar nesse formato de 3.400. Então, como eu vou ter que andar para a direita, o expoente fica positivo. Dúvida, pessoal? Não. Ótimo. O próximo exercício é para vocês... os números estão escritos em notação científica e vocês vão fazer a representação estendida, né? Então, é o oposto do que a gente fez anterior. Agora, a gente vai escrever o número na sua forma estendida, que seria a forma normal que a gente escreve o número. Aqui na letra A, está pedindo para a gente multiplicar 7 por 10 elevado a menos 8. Então, a vírgula está escondida aqui atrás do 7 e eu tenho que andar com ela 8 casas para a esquerda. Por que para a esquerda? Porque o expoente é negativo.
Então, eu vou ter que acrescentar 0. E aí, eu vou andar com a vírgula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, vai ficar 0,000000007. Então, tem 6 zeros depois da vírgula e, aliás, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 zeros depois da vírgula e o número 7, tá? Porque são 8 casas. Eu contei 7 da outra vez. Letra B, 5,2 vezes 10 elevado a 7. Como o expoente é positivo, eu tenho que caminhar para a direita 7 casas. A vírgula está aqui entre o 5 e o 2. Eu vou andar uma casa e falta eu andar mais 6. Como eu não tenho, eu vou acrescentar aqui 6 zeros. Então, esse número, 5,2 vezes 10 elevado a 7, corresponde a 52 milhões. Na letra C, é 2,23 vezes 10 elevado a 2. Então, é para eu andar 2 casas para a direita. A vírgula está entre o 2. Deixa eu só admitir quem chegou aí. A vírgula está entre o primeiro e o segundo 2. Como é para eu andar 2 casas para a direita, vai formar o número 223. Na letra D, é 4,5 vezes 10 elevado a menos 1. Então, é para eu andar uma casa para a esquerda. A vírgula está entre o 4 e o 5. Ando uma casinha para a esquerda, vai ficar vírgula 45. Aí é só a gente acrescentar o 0 aqui. Na letra E, é 3 vezes 10 elevado a 7. A vírgula está atrás do 3 e eu tenho que andar 7 casas para a direita. Então, eu vou acrescentar 7 zeros. E aí vai formar o número 30 milhões. Lá na letra F, é 6,6 vezes 10 elevado a 10. Então, eu tenho que andar 10 casas para a direita. Como a vírgula está aqui entre os 6, eu vou andar aqui, andei uma casa. Como eu tenho que andar 10, eu vou ter que acrescentar 9 zeros para poder dar o total de casa. Então, eu vou ter 66 bilhões. Alguma dúvida? Alguma pergunta? Não. Perfeito, professora. Não? Ok. Eu acho que na nossa última aula, eu iniciei a aula fazendo esse exercício aqui, aplicando as propriedades da potenciação, resolva os itens a seguir. Como tem gente que está na aula hoje que não estava, eu vou fazer novamente, mas eu vou fazer assim, mais rápido, para a gente não ficar muito atrasado, tá? E aí, depois, se alguém tiver alguma dúvida sobre esse aqui ainda, eu vou pedir para vocês enviarem a dúvida no particular para mim, tá bom? Para a gente não atrasar muito o que falta ainda para ser feito. Bom, aqui na letra A, a gente tem 3 quartos elevado a 5 vezes 0,75 menos 2. Aqui eu tenho duas possibilidades. Ou eu transformo o número 3 quartos em um número decimal, ou eu transformo o número decimal em fração, tá? Para eu transformar a fração em decimal, é só eu pegar o 3 e dividir por 4. E se a gente pegar 3 e dividir por 4, o resultado vai dar 0,75. Então, ó, se eu pegar 3 e dividir por 4,
3 é menor que 4, aqui vai dar 0,30. 7 vezes 4, 28, sobram 2. 5, então deu 0,75. 0,75 elevado a 5. Então, eu transformei a fração num decimal. Vezes 0,75 elevado a menos 2. Quando eu transformei essa fração no número decimal, o que aconteceu? As bases ficaram iguais, então as duas correspondem ao mesmo valor, e eu estou fazendo uma multiplicação. Toda vez que eu estiver multiplicando potência de bases iguais, eu conservo a base, que no caso é 0,75, e somo os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 5 mais menos 2, que vai dar 0,75 elevado a 5 mais vezes menos menos, então 5 menos 2. Que é o mesmo que 0,75 elevado a 3. Aqui eu estou na forma simplificada. Aí é só eu elevar, né? Eu posso fazer o quê? Vou lá na calculadora, ó, e multiplico 0,75 por ele mesmo 3 vezes. Então, vou fazer 0,75 vezes 0,75 vezes 0,75, que vai dar 0,421.875. 0,421.875. Esse é o resultado da letra A. Na letra B, ele está pedindo para a gente fazer 5 elevado a menos 2 dividido por 5 elevado a menos 1. Então, eu vou vir aqui, ó, e vou colocar, né, 5 elevado a menos 2 dividido por 5 elevado a menos 1. O que a gente tem aqui? Uma divisão de potências onde as bases são iguais. Essa base aqui é 5, essa base aqui é 5. Nesse caso, o que eu vou fazer? Conservo a base que é 5, e como eu estou fazendo uma divisão, eu vou subtrair os expoentes. Então, o 5 vai ficar elevado a m mais 2 menos m menos 1, que vai dar 5 elevado a m mais 2. E agora, ó, esse sinal que está aqui do lado do parênteses, esse sinal de menos, multiplica com o sinal dos que estão dentro do parênteses. Menos vezes mais, menos. Então, aqui vai ficar menos m. Menos vezes menos, mais 1. Pronto. Agora, eu vou resolver essa operação aqui dos expoentes. Então, eu copio a base, que é 5. Para resolver, eu vou juntar os semelhantes. Então, aqui vai ficar m menos m mais 2 mais 1. Então, eu coloquei letra com letra, número com número. Tenho um m, gasto outro m, anulou. Né? Tenho um, gasto o outro, fiquei com 0. Aqui tenho 2 e ganho 1, vou ficar com 3. Então, isso aqui vai dar 5 elevado a 3. O que é 5 elevado a 3? 5 vezes 5 vezes 5, que vai dar 125. Então, esse é o resultado da letra B. Depois, na letra C, a gente tem a divisão de uma fração por outra. Certo? Toda vez que eu tiver uma fração,
onde o numerador é 1, isso daqui é a mesma coisa que se eu tivesse um número elevado a um expoente negativo. Então, aqui, ó, tá 1 sobre 2. O que é 1 sobre 2? É o inverso de 2 sobre 1. E 2 sobre 1 é o mesmo que 2, certo? Então, aqui, ó, vai ficar 2 e eu vou voltar o expoente para a forma negativa dele, tá? Então, vai ficar 2 elevado a menos 3 vezes 16 dividido. Aqui vou fazer a mesma coisa, ó. É 1 sobre 4, é só eu escrever 4 elevado a menos 3, tá? Por que que dá na mesma? Porque quando eu tenho expoente negativo, eu inverto a base. Então, o inverso de 2 é meio. E o expoente passa a ser positivo. Então, isso aqui, ó, é a mesma coisa que isso, que é o que estava lá no... Que é o que estava lá no exercício, tá? É só um pouquinho, deixa eu só responder um negócio aqui. Peraí, gente, só um pouquinho, tá? Senão a pessoa vai ficar ligando. Então, ó, eu representei a mesma coisa que estava aqui no exercício, porém, vai ficar mais fácil de resolver esse exercício, nessa forma que eu coloquei aqui agora. Por quê? 16 e 4 são resultados da tabuada do 2. Se eles são resultados da tabuada do 2, significa que eles são divisíveis por 2. Então, tem como eu fatorar esse número e escrever em forma de potenciação. Então, se eu fatorar o 16, ó, eu vou dividir por 2, que vai dar 8, que vou dividir por 2, que vai dar 4, que vou dividir por 2, que vai dar 2, e que por 2 vai dar 1. Ou seja, 16 é o mesmo que 2 elevado a 4. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou vir aqui, vou trocar o 16 por 2 elevado a 4. O 4 também é resultado da tabuada do 2, então tem como eu fatorar. Dividido por 2 vai dar 2, que dividido por 2 dá 1. Ou seja, 4 é a mesma coisa que 2 ao quadrado. Então, eu vou colocar 2 ao quadrado, que é 4. E o que estava acontecendo com o 4? Sendo elevado a menos 3. Pronto. Agora eu vou resolver aqui em cima. O que eu tenho aqui em cima? Uma multiplicação de potência de bases iguais. Então, eu conservo a base e somo os expoentes. E aqui embaixo, o que eu tenho? Uma potência de potência. Então, eu conservo a base e multiplico os expoentes. Isso aqui vai ficar 2 vezes menos 3, tá? Aí agora, ó, eu vou resolver aqui em cima. Vai dar 2. Tô devendo 3. Paguei 4. Sobrou 1. Deixa eu ver quem tá chegando. Então, eu tô devendo 3. Paguei 4. Sobrou 1. E aqui embaixo,
2 vezes menos 3, mais com menos, menos. 2 vezes 3, 6. Pronto, agora eu tenho uma divisão, porque o traço da fração significa dividir. Então, isso aqui é a mesma coisa que isso, ó, 2 elevado a 1, dividido por 2 elevado a menos 6. Divisão de potência de bases iguais, conserva a base e subtrai os expoentes. Então, eu vou fazer 1 menos 6. Fazendo o joguinho de sinal aqui, a gente vai ter 1 mais 6, que vai dar 2 elevado a 7. 2 elevado a 7, se vocês calcularem aí, 2 lá, vai dar 128. Então, esse é o resultado da letra C. Depois a gente tem letra D e letra E. Na letra D, a expressão aí é 2 elevado a m mais 1 vezes 2 elevado a m mais 2 dividido por 4 elevado a m menos 1. Bom, o 4 ó, é múltiplo de 2, então eu posso escrevê-lo na forma de uma potência de base 2. Aqui o 2 não tem como escrever diferente, então vai ficar 2 elevado a m mais 1 vezes 2 elevado a m mais 2, dividido. O 4 a gente fatorou aí atrás, a gente viu que é o mesmo que 2 ao quadrado, e isso vai estar elevado a m menos 1, certo? O que eu tenho aqui agora? Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma potência de potência. Então, o que eu faço? Conservo a base e multiplico os expoentes. Então, aqui vai ficar 2 elevado a m mais 1, vezes 2 elevado a m mais 2, dividido por 2 elevado 2 vezes m, 2m, mais vezes menos, menos, 2 vezes 1, 2. Pronto. Agora a gente tem multiplicação e divisão de potências de mesma base. Quem que eu vou resolver? No caso, quem aparecer primeiro. Então, eu vou resolver primeiro a multiplicação. Multiplicação de potência de mesma base, conservo a base e somo os expoentes. E aí, isso aqui vai ficar 2 elevado a m mais 1. Aqui, perdão, aqui é soma. Aqui tem um sinal de mais. A m mais 1 mais m mais 2. Dividido por 2 elevado a 2m menos 2. M e M, ó, são variáveis, são incógnitas iguais, então eu posso juntá-las, né? Porque elas são semelhantes. Eu tenho um M aqui, mais um M aqui. Então, isso vai me dar 2M. E eu tenho 1 aqui, mais 2 aqui. 1 mais 2 vai dar mais 3 aqui, ó. Dividido por 2 elevado a 2M menos 2. Agora, o que eu tenho? Uma divisão de potências de bases iguais. Conserva a base e subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 2m mais 3 menos 2m menos 2. Vou fazer o jogo de sinal aqui. Isso aqui vai ficar 2m mais 3, menos com mais, menos 2m, menos com menos, mais 2. Aí aqui, ó, eu tenho 2m positivo com 2m negativo. Vão se anular, né? Vou ficar com 0. E eu tenho 3 com mais 2, 5. Então, isso aqui vai dar 2
elevado a 5. 2 elevado a 5, 32. Esse é o resultado da alternativa D. Falta a letra E. Então, vamos fazer a letra E para finalizar essa parte. A letra E, ela é parecida com a primeira, né? Porque eu tenho aqui um número que está escrito na forma decimal e outro que está escrito em forma de fração. Então, ou eu transformo o decimal em fração ou a fração em decimal. Eu vou optar por transformar a fração em decimal, porque o numerador aqui é 1, então é só eu colocar 4, esquece. Eu vou optar por transformar a fração em decimal. Por quê? Porque a primeira aqui, ó, o expoente está negativo. Então, se eu transformar ele em fração, eu vou ter que transformar em fração, depois inverter essa fração. Então, assim, vai me dar um pouquinho mais de trabalho. Então, para ganhar tempo, eu vou transformar a fração em decimal, tá? Mas, se você optar por fazer esse aqui, decimal em fração, também vai dar certo do mesmo jeito, tá? Só para ganhar tempo que eu vou fazer o contrário aqui. Se eu pegar 1 e dividir por 4, isso aqui vai dar 0,25, certo? Então, ó, isso aqui vai ficar 0,25. Como 1/4 estava elevado a 3, o 0,25 também tem que ser elevado a 3. O que aconteceu? As bases ficaram iguais e a gente está multiplicando. Então, a gente conserva a base e soma os expoentes. E aí, ó, eu estava devendo 1 e paguei 3. O que aconteceu? Sobrou 2 de troco, né? Então, vai ficar 0,25 elevado a 2. 0,25 elevado a 2, ó, venho aqui, multiplico 0,25 por 0,25, que vai dar 0,0625. 0,0625. Esse é o resultado da letra E. Bom, pessoal, eu resolvi esse mais rapidinho porque a gente já corrigiu isso a semana passada. Ficou alguma dúvida? Não. Não? Ok. Esse 1.5 aqui, eu também resolvi a semana passada, mas eu acho que eu não resolvi todas as letras. Eu resolvi algumas só para poder facilitar o entendimento de vocês na hora de fazer a prova, mas eu acho que eu não corrigi todas. Então, eu vou fazer também da mesma forma que eu fiz o anterior, tá? Vou fazer, e se ainda ficar alguma dúvida, vocês depois me enviem mensagem no particular para eu esclarecer para vocês, tá? Então, a letra A tá 2, AB elevado a 2 elevado a 3. Então, quem que a gente está elevando a 3? Todo mundo que está aqui dentro do parênteses, tá? Quando não tem nada em cima do número ou da letra, o expoente é 1, ó. Então, 2 sozinho é a mesma coisa que 2 elevado a 1, e o A sozinho é a mesma coisa que A elevado a 1. E esses números estão sendo elevados ao expoente 3. Então, nesse caso, a gente tem uma potência de potência. Então, o que a gente faz? Copia a base e multiplica os expoentes. Ó. Então, aqui vai ficar 2 elevado a 1 vezes 3, vezes A elevado a 1 vezes 3, vezes B elevado a 2 vezes 3. Aqui eu escrevi tudo vezes na base, por quê? Porque estão tudo um do ladinho do outro e entre eles não tem nenhum sinal.
Quando isso acontece é porque está havendo uma multiplicação. E eu fiz a multiplicação em cima porque é potência de potência, né? Então, quando eu estou elevando uma potência a outra potência, eu só multiplico os expoentes. Isso aqui vai ficar 2, 1 vezes 3, 3, vezes A, 1 vezes 3, 3, vezes B, 2 vezes 3, 6. 2 elevado a 3 é 2 vezes 2 vezes 2, que no caso dá 8. O A, como eu não sei qual que é o valor dele, vai continuar sendo elevado a 3 e o B a mesma coisa. Então, essa daqui é a resposta da letra A. A letra B é 3AB ao quadrado vezes 2A ao quadrado de B ao cubo. Então, aqui eu estou fazendo uma multiplicação. E aí, o que eu vou fazer? Vou multiplicar número com número, letra com letra. Então, isso aqui vai ficar 3 vezes 2 vezes A vezes A2 vezes B2 vezes B3. Pronto. 3 vezes 2 dá 6. Vezes A vezes A2, ó, multiplicação onde as bases são iguais. Conserva a base, somos expoentes. 2 mais 1 dá 3. Vezes B2 vezes B3, base igual, conserve, somos expoentes. 2 mais 3, 5. Então, o resultado aqui vai ser 6A3, B5. Fizemos aqui a letra B. Vamos para a letra C. 5xy2 elevado a 2 vezes x2y elevado a 3. Aqui temos primeiro uma potência de potência, né? Então, ó, aqui vale 1, aqui vale 1. Eu vou conservar a base e multiplicar os expoentes. 1 vezes 2 dá 2, x. 1 vezes 2 dá 2, y. 2 vezes 2, 4. Vezes, aqui, a mesma coisa. X, 2 vezes 3, 6. Y, 1 vezes 3, 3. Pronto, agora que eu fiz a potência de potência, eu vou multiplicar. Número com número, letra com letra. Então, isso aqui vai ficar 5 ao quadrado. Como não tem nenhum número aqui, eu não vou colocar nada. Vezes x ao quadrado vezes x6, y à quarta vezes y3. 5 ao quadrado, 25. X ao quadrado vezes x6, conserva a base, somos expoentes, que no caso vai dar 8. Y à quarta vezes y3, conserva a base, somos expoentes, que dá 7. Então, isso aqui vai ficar 25x elevado a 8, y7. Na letra D, a gente tem uma fração, que está 9x ao quadrado de y3, dividido por menos 3xy. O traço da fração significa dividir, então eu posso escrever a mesma coisa que isso, ó. 9x2, y3, dividido por menos 3xy. O 9, ele é múltiplo de 3, então eu tenho como escrevê-lo em forma de potência de base 3. Então, quanto que vai ficar o 9? Vai ficar 3 ao quadrado. x2, y3, dividido por menos 3xy. Divisão de potências.
onde as bases são iguais, eu conservo a base e subtraio os expoentes. Então, isso aqui vai ficar 3xy. Peraí, deixa eu só ver o negócio. Deixa eu fazer diferente aqui, para ficar mais fácil vocês entenderem. Vou fazer assim, ó. 3 elevado a 2 menos 1. Que menos 1? Tô ficando doida. 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a menos 1. Por menos 3 elevado a 1, quer dizer, dividido x elevado a 2 dividido por x e dividido y elevado a 3 dividido por y. Então, aqui, ó, mais com menos, menos. 3 elevado a 2 dividido por 3 elevado a 1 vai dar menos 1. Subtrai os expoentes, então isso aqui vai dar menos 1. Não, peraí, deixa eu ver o que eu fiz errado aqui, gente. Tô ficando doida. Subtrai só os expoentes. Oh, meu Deus, peraí. Eu tô morta de cansaço, já tô fazendo a maior confusão aqui. Peraí, vamos voltar aqui. Senão eu vou fazer maior salada na cabeça de vocês. Perdão. Tive uma semana meio difícil semana passada e eu não consegui descansar no final de semana. Então, para eu não fazer mais bagunça, vamos voltar tudo de novo, tá? Ó, isso aqui é a mesma, esse traço da fração é a mesma coisa que dividir. Então, quem que eu estou dividindo? O número de cima pelo número de baixo, certo? Então, eu estou fazendo, ó, mais dividido por menos. Mais com menos, menos. 9 dividido por 3 dá 3. Aí, eu estou fazendo x2 dividido por x. Então, o que eu faço quando eu estou dividindo potência que as bases são iguais? Que no caso x2 e x tem base igual, né? Os dois, a base é x. Subtraio os expoentes. Então, 2 menos 1 dá 1. y3 dividido por y. Ó, conserva a base, subtrai os expoentes. 3 menos 1, 2. Tá? Então, isso aqui vai dar menos 3, x1, y2. É porque na hora que eu fui explicar para vocês, eu coloquei que o 9 e o menos 3, né? Quando eu transformo o 9 numa potência de base 2, de base 3, vai ficar 3 ao quadrado. E eu coloquei que 3 ao quadrado e menos 3 tem a mesma base. Não tem, né? Porque no caso 3 ao quadrado a base é positiva e menos 3 a base é negativa. Então, por isso que virou aquela confusão lá. Quem tem a mesma base aqui, ó, é o x elevado a 2 com o x e o y elevado a 3 com o y, tá? Então, na parte literal, na parte das letras, a gente pode aplicar a propriedade da potenciação, que é qual? Conserva a base, subtrai os expoentes, porque isso aqui é uma divisão. Agora, nessa parte numérica, eu estava aplicando, mas na verdade as bases não são iguais, porque aqui a base é positiva e aqui a base é negativa, tá? Então, por isso que deu aquela confusão. Peço perdão mais uma vez. Deu para entender? Porque depois dessa monte de salada que eu fiz, às vezes eu atrapalhei vocês aí. Então, tem alguma dúvida? Não. Não, deu para entender. Não? Perdão, tá, gente? Desculpa, é cansaço mesmo.
Nossa Senhora. Eu não sei até quando que a gente vai aguentar isso. Porque tá ficando Pois é. puxado. Não tá? Eu imagino Tá. que vocês também tá complicado. Tá. Agora a gente, ainda mais no meu caso, no caso da Karina Alvarenga, que a gente tem 2 cargos, é das 7 da manhã às 6h35 dando aula todo dia, e é aula de matemática, aula de tecnologia, aula de eletiva, então é muita coisa para uma cabeça só. Tá dando aula para um online e os outros estão ligando, estão mandando mensagem, então às vezes a gente dá umas vaciladas. A letra E é 16AB elevado a 4, dividido por menos 8A2B7, tudo isso elevado a menos 3. Então, a gente tem aqui uma potência de potência. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é multiplicar os expoentes, tá? Então, aqui vai ficar 16. Como o expoente aqui é 1, multiplico por menos 3, vai dar menos 3, vezes A elevado a menos 3, vezes B, 4 vezes menos 3, menos 12. Tudo isso, nossa, ficou legal mesmo esse traço que eu passei aqui. Tudo isso dividido por... Também vou multiplicar aqui o expoente embaixo. Vai ficar menos 8. Aqui é 1. 1 vezes menos 3 dá menos 3. Vezes A elevado a 2 elevado a menos 3 vai dar A elevado a menos 6. Vezes B elevado a 7 elevado a menos 3 vai ficar menos 21. O 16 e o 8 eu posso fatorar e escrever tudo na forma de potência de base 2. Então, 16 é a mesma coisa que 2 à quarta, e isso está sendo elevado a menos 3. Vezes A elevado a menos 3, vezes B elevado a menos 12. Aqui vai ficar menos 2 elevado a 3 elevado a menos 3, vezes A elevado a menos 6, vezes B elevado a menos 12. 4 vezes menos 3 vai dar 2 elevado a menos 12, vezes A elevado a menos 3, vezes B elevado a menos 12. Aqui embaixo vai ficar menos 2 elevado a menos 9, vezes A elevado a menos 6, vezes B elevado a menos 12. Aqui, mais com Professora, menos. Oi? ali no B não é 21? No de baixo? No de baixo, verdade, 21. Gente, o que está acontecendo comigo hoje? Menos 21. Eu copiei o de cima, né? Então, aqui é menos 21. Ó, mais com menos, menos. 2 elevado a menos 12 dividido por 2 elevado a menos 9. Conservo a base, subtraio os expoentes. Então, ó, já fiz o jogo de sinal aqui. Aí eu vou conservar a base e subtrair os expoentes. Isso aqui vai ficar menos 12 menos 9, vezes A elevado a menos 3 dividido por A elevado a menos 6. Então, eu vou conservar a base, que é A, e vou subtrair os expoentes.
vezes, fazer a mesma coisa com o B. Que vai ficar, deixa eu fazer isso aqui menor, porque senão vai ficar muito desorganizado aqui. Vou fazer na linha de baixo. Para não ficar desorganizado. Então, vou pôr aqui, ó, tá? Ó, mais dividido por menos, menos. Considerei que a base é 2, subtraí os expoentes. Então, isso aqui vai ficar menos 12, menos 9. Vezes, conservo A, subtraio os expoentes. Conservo B, subtraio os expoentes. Menos 12, menos 21. Aqui vai ficar menos 2. Tô devendo 12, menos com menos, mais 9. Vezes A elevado a 3, menos com menos, mais 6. Vezes B elevado a menos 12, menos com menos, mais 21. Isso aqui vai dar menos 2. Tô devendo 12, paguei 9, vou ficar devendo 3. Vezes A elevado a 9, vezes B, tô devendo 12, paguei 21, sobrou 9. Menos 2 elevado a menos 3, inverto a base e o expoente fica positivo, vezes A elevado a 9, vezes B elevado a 9. Meio elevado a 3 vai dar 1/8 de A elevado a 9 vezes B elevado a 9. Certo?